Olá, segundo ano, tudo bem? Vamos então a mais uma aula com a professora Maiara e hoje nós vamos trabalhar no livro de atividades, tá? Vocês vão pegar o livro de atividades e colocar lá na página 15 de língua portuguesa, certo? Nós vamos dar continuidade aos estudos de língua portuguesa e para isso vamos revisar alguns conceitos que já foram estudados, tá bom? O professor, então, vai compartilhar a apostila com vocês aqui na tela. Aqui está. Então, na página 15 da apostila, nós temos um texto que é uma entrevista. O que acontece? A professora vai ler esse texto, vocês vão responder algumas perguntas desse texto, e aí trabalharemos algumas sílabas, tá? Palavras que são escritas com que e que, e palavras que são escritas com a sílaba nha, as sílabas, né? Nha, nhe, ni, nho, nhu, tá? Vamos trabalhar, então, os sons dessas sílabas e como é que nós as escrevemos, ok? Então, vamos lá. A entrevista é uma entrevista feita por Natália Mazzoni. O título da entrevista é Menino Feliz. Então, vamos lá. Na quarta-feira, 24 de outubro, Ziraldo faz 80 anos. O pai do menino maluquinho já viveu várias histórias e escreveu muitas também. São 149 livros infantis publicados pela Melhoramentos, além de coleções de quadrinhos como a Turma do Pererê, dos anos de 1960, a primeira revista brasileira do gênero, feita por um só autor. São muitos motivos para admirar Ziraldo e mergulhar em suas aventuras. O Estadinho desta semana comemora o aniversário do autor e conta um pouco sobre como a infância dele, rodeada de amigos vindos dos quadrinhos. Por que escolheu fazer livros infantis? Essa é a primeira pergunta da entrevista. E logo vem a resposta de Ziraldo. Eu gosto de inventar, e nos livros infantis, a invenção é mais gostosa de fazer do que a narrativa. A resposta do leitor infantil também é muito gratificante. Para a criança, o escritor é um ser quase mágico. Segunda pergunta. Seus livros falam muito sobre a busca por alguma coisa. O que você ainda procura? Agora não busco mais nada, não. Risos. Velho, de 80 anos, é sinônimo de ancião. Eu sou velho, que coisa impressionante! É como ver o anúncio do Papai Noel e pensar, nossa, chegou o Natal. Fazer 80 anos é assim, como a chegada do Papai Noel de repente. Como a chegada do Natal de repente. Então, essa foi uma entrevista feita com o Ziraldo. O Ziraldo é aquele escritor bem famoso, ele é autor de vários livros, mas um dos livros que as crianças mais conhecem, né, é O Menino Maluquinho. Também tem o livro Uma Professora Muito Maluquinha. Esses livros são os mais famosos entre as crianças. Depois que nós conhecemos um pouquinho do Ziraldo, vocês têm que responder essas questões. Algumas são de assinalar e outras vocês precisam escrever. A número 2, por exemplo, é de assinalar. O texto que você leu é um ou uma. É um anúncio? Está anunciando alguma coisa, fazendo alguma propaganda? É uma entrevista?
tem ali perguntas e respostas mostrando que é uma entrevista? Ou é uma notícia, está noticiando alguma coisa que aconteceu, está informando alguma coisa? Assinalem a resposta que vocês julgam correta. Questão 3. O texto está organizado em duas partes. Qual a função da primeira parte? Olhem bem, pessoal, vou voltar lá no texto, ó. Esse texto, essa entrevista, ela está organizada em duas partes, ó. Essa aqui é a primeira parte, que é uma apresentação. Aqui, a pessoa que fez a entrevista, o entrevistador, ele faz aqui uma apresentação do entrevistado, ou seja, do Ziraldo, né? Faz alguns comentários e aí, em seguida, começam as perguntas. Agora, vamos lá ver sobre a questão 3. Então, diz que o texto está organizado em duas partes. Qual é a função da primeira parte? A primeira parte, ela apresenta o motivo da entrevista e o entrevistado, ou conta uma curiosidade sobre o entrevistado. Se precisar, leiam novamente ou voltem no vídeo e ouçam a leitura que a professora fez, tá bom? Número 4. Quem foi o entrevistado? Como é que é o nome da pessoa entrevistada? Número 5. O que motivou a entrevista? Qual foi o motivo da entrevista? O Ziraldo estava indo viajar? O Ziraldo ficou doente? O Ziraldo fez aniversário? O que será? O Ziraldo tinha muitos livros publicados e aí resolveram homenageá-lo? Não sei, vamos analisar as questões, né? A primeira questão, o fato de Ziraldo ter escrito 149 livros infantis. E a segunda, o fato de Ziraldo estar completando 80 anos. Analisem e coloquem a resposta que vocês julgam correta. A sexta questão diz assim: a segunda parte do texto apresenta um formato diferente. Que formato é esse? É um formato que tem itens, como se fosse uma lista, né? Uma lista de compras, uma lista de algum material, ou apresenta perguntas e respostas. Número 7. Quem realizou a entrevista? Quando a tia Mayara começou a falar sobre a entrevista, a tia Mayara falou quem realizou a entrevista, tá? Então, se precisar, volta o vídeo ou então olha lá no texto que aparece, tá bom? Lá em cima no texto. Quem realizou a entrevista? Foi Natália Mazzoni, representando o Estadinho, ou foi o Estadinho? O que vocês acham? Quem foi que realizou a entrevista? O nome do entrevistado, já vai voltar aqui para mostrar para vocês, ó. O nome do entrevistado, ele geralmente aparece aqui, ó, depois do título, tá? Então, do entrevistado não, do entrevistador, tá? Da pessoa que faz a entrevista. Então, geralmente, o nome da pessoa que fez a entrevista, que realizou a entrevista, aparece logo aqui abaixo do texto, do título, tá bom? Agora, voltando lá para baixo. Número 8. Releia esse trecho. O pai do menino maluquinho já viveu várias histórias e escreveu muitas também. Menino maluquinho é o nome de um personagem. Por que o Ziraldo é chamado de pai dele? Por que vocês acham que o Ziraldo foi chamado de pai do menino maluquinho? Pensem bem, quem foi que escreveu essa obra? Quem foi que escreveu esse livro, né? Quem foi que inventou isso? Agora, depois que vocês leram a entrevista, ouviram a leitura da professora e realizaram essas atividades, aí vocês vão passar
para a próxima página, que na apostila de vocês é a página 17, tá? Aqui na página 17, nós voltaremos a trabalhar os padrões silábicos. Então, a gente vai voltar um pouquinho para refrescar a memória de vocês, tá? O que são sílabas? Então, a sílaba é cada pedacinho que compõe a palavra, certo? A palavra madeira. Olha só, madeira. Quantas sílabas ela tem? Lembram que a tia Mayara ensinou um truquezinho das palminhas? Madeira. Então, ela tem 3 sílabas. Só que cada sílaba, dependendo da palavra, ela pode ser formada de um jeitinho diferente. Ela pode ter só uma vogal, ela pode ter uma consoante e uma vogal, ela pode ter uma vogal, uma consoante e uma vogal de novo, tá? Então, isso é padrão silábico, é a forma como a sílaba está sendo montada, certo? Então, olha só, contorne com cores diferentes cada sílaba do nome do personagem. Olha só, aqui vocês têm o nome, né, do personagem, Menino Maluquinho. Cada sílaba do nome, vocês irão contornar ou circular, acho que fica melhor circular, tá? Com uma cor diferente. Mas primeiro, façam com lápis de escrever, tá? Aí depois, peçam para alguém aí na casa de vocês dar uma conferidinha antes de vocês passarem o lápis de cor, tá bom? Então, por exemplo, ó, no. Tem 3 sílabas. Então, eu vou separar as sílabas e vou circular cada sílaba. Olha só. Me, ni, no. Agora, ma, lu, ki, nho. Tá? Então, cada uma dessas partezinhas aqui que a tia Mayara mostrou é uma sílaba. E vocês vão ter que circular com cores diferentes. Agora, quantas sílabas ele tem, esse nome? Vamos contar junto com a tia? Me, 1. Mi, 2. E assim vai ficar muito confuso, né? Então, me, ni, no. 3, né? Ó, me, ni, no. Agora, maluquinho. Ma, lu, ki, nho. 4 sílabas. Então, 3 sílabas mais 4 sílabas, nós vamos ter um total de 7 sílabas, tá? Vocês podem fazer com bastante calma aí na casa de vocês, ok? Cada sílaba bate uma palminha e pode fazer um risquinho no caderno, um risquinho numa folhinha e depois conta os risquinhos, tá bom? Ou então, circula cada sílaba e conta quantos círculos você fez no nome do personagem, ok? Nas palavrinhas. E aí, o número de círculos vai ser o número de sílabas. Será que deu para entender? Vou repetir. Quantas sílabas esse nome tem? Olhem bem o nome que está lá no livro de atividades. Eu vou tentar fazer aqui com vocês, tá? Ó. Me, ni, no. Já dá 3, né? Depois, ma, lu, ki, nho. 4. Então, eu vou contar todas elas juntas e eu vou ter 7 sílabas, tá bom? Nesse nome, as sílabas com 2 letras apresentam uma consoante seguida de uma vogal. Olha só. Menino. A sílaba me
tem uma consoante, que é o M, né? E logo em seguida tem uma vogal, que é o E. O mesmo acontece aqui, gente. Olha a flechinha aqui com a tia Maiara. O N é uma consoante. O I, vogal. Aqui, o N, consoante. O O, vogal. A mesma coisa na sílaba má, de maluquinho. M, consoante. A, vogal. Lu, L, consoante. U, vogal. Agora, na sílaba que, já muda um pouquinho. A sílaba que não é formada só por uma consoante e uma vogal, até porque é uma sílaba com 3 letrinhas, né? E a mesma coisa acontece com a sílaba nho. Olha só, aqui eu tenho uma consoante, aqui eu tenho outra consoante e aqui eu tenho o, né? Então, é um padrão silábico, é uma formação de sílabas diferente das outras, certo? E as sílabas com 3 letras, como são formadas? Complete os quadros para descobrir. Escreva V para vogal e C para consoante. Então, a tia Mayara acabou de explicar para vocês. O que é vogal ou consoante? Consoante. Vogal ou consoante? Não sei, esqueci, tive aqui uma perda de memória. Ai, que coisa séria. O I é o quê? O I é vogal ou é consoante? Não sei. E aqui na sílaba nho, vocês também vão analisar cada um e colocar V para vogal, C para consoante. Ok? Próxima atividade. Escreva uma palavra com nha, outra com nhe, outra com ni, com nho e com nhu. Pensem bem, pesquisem, peçam ajuda para o pessoal aí de casa, mas a tia vai dar alguns exemplos, tá? Vamos ver se eu lembro de todos, tá? Ó, galinha. Galinha tem essa sílaba aqui, ó. Galinha, né? Com nhe. Dinheiro. Dinheiro tem essa sílaba aqui. Com ni. Ni, não lembro de nenhuma agora. Nho. Ninho. Ninho de passarinho, né? Nhu. Nenhum, né? Então, pensem bem, se precisar, pesquisem, peçam ajuda para resolver essa atividade. Apenas uma palavrinha para cada sílaba, tá bom? Continuando, então. Nessa atividade, vocês vão ter que escrever o nome das figuras que estão aqui, ó. Que figura é essa, gente? Aquele que a gente se abana assim, como é que é o nome daquilo? Esqueci. Isso aqui, o nome daquele instrumento que a gente joga tênis, né? Como é que é o nome? Ai, eu esqueci. Não lembro de mais nada, tô tendo amnésia, perda de memória. Isso aqui que a gente lava a roupa, como é que é o nome? Isso aqui, gente. O que é isso aqui? E essa figura que a gente põe na parede pendurado? O que será que é isso? E esse bichinho aqui? Como é que é o nome desse bichinho aqui? Então, como que vocês têm que fazer? Vocês vão procurar o nome, né, de cada um e aí vão formar com as sílabas que estão aqui no quadro, ó, tá? Então, por exemplo, esse aqui é um leque, né? Um leque que a gente se abana assim quando tá calor, certo? Então, o que vocês vão fazer? Vão pegar a sílaba lê e escrever aqui. E depois a sílaba que e escrever aqui, tá bom? É isso aí.
Esse aqui, pessoal, a gente até já vai falar o nome para vocês, porque eu tô vendo que vai ter gente que vai escrever passarinho, tá? Porque é um passarinho, né? Mas essa atividade aqui, ó, o nosso objetivo é trabalhar as sílabas com o QU, tá? Então, o que e o que, certo? Então, qual é o nome do passarinho que eu tenho a sílaba que? Qual será? Pensem bem o nome do passarinho que eu tenho a sílaba que. Esqueci. Já esqueci. Aqui. O que é isso, gente? Onde as pessoas podem lavar a roupa, né? Como é que é o nome disso? E essa fruta aqui, que parece um tomate, mas não é, tá? É uma outra fruta que tem a sílaba que. Agora, número 12. Leia as palavras do quadro, encontre-as no diagrama e pinte-as. Então, as palavras do quadro, ó. Até agora, nós trabalhamos as palavras que tinham em algum lugar da palavra, em alguma sílaba, ou o que ou o que. Agora nós vamos trabalhar o nha, nhe, nhi, nho, nhu, tá? Como é que é formado o nha, o nhe, ni, o nho e o nhu? Primeiro nós temos, olha só, nessa palavra gafanhoto. Eu tenho aqui, ó, prestem atenção na flechinha da tia Maiara. Eu tenho aqui a letra N de navio. Em seguida, eu tenho o H, certo? E logo eu tenho a vogal. Então, quando eu tenho uma sílaba formada por N, H, seguido de uma vogal, então eu posso ter nha, nhe, ni, nho, nhu. E se eu tirar o H, professora, o que que fica? O que que acontece? Aí não vai ficar assim. Aí vai ficar na, ne, ni, no, nu, tá? Se eu tirar o H dessa palavra aqui, por exemplo, ó, vocês vão ler essa palavra assim. Gafanoto. É gafanoto ou é gafanhoto? Gafanhoto. Então, o H fica no lugar, tá bom? Aí vocês, então, vão ler as próximas palavras. Unha, banheiro, nenhum, joaninha, canhão. E aí vão procurar essas palavras no diagrama e vão pintar, tá bom? Depois, escreva 3 palavras da atividade anterior e faça frases com elas. Então, vocês vão escolher 3 palavras aqui, né, da preferência de vocês, e vão escrever frases com elas, ok? Então, uma palavra para cada frase, vocês escreverão 3 frases, tá bom? Na próxima página, nós temos a atividade 14. Releia este trecho do texto. É como ver o anúncio do Papai Noel e pensar: nossa, chegou o Natal! Observe a separação em sílabas desta palavra. Nossa! Olha como está separado, gente. Nossa! Tá vendo? Fica aqui, ó, o S de um lado de uma sílaba e o S do outro na outra sílaba. Quando nós separamos as palavras em sílabas, as letras que se repetem, que estão juntinhas, elas representam um som e devem ficar em sílabas diferentes, tá? Então, nossa, tá bom? Quando nós temos ali letras que se repetem, né, como o R, como o S, então nós não podemos deixar elas juntas, tá?
A tia Mayara costuma dizer que dá briga. Se a gente vai separar a palavrinha e deixa as duas sílabas juntinhas, elas são tão iguais, que começa a dar briga, tá? Então, não pode deixar a sílaba junto, a letrinha igual junto na sílaba. Não pode, tá bom? Tem que separar. Então, aqui vocês vão fazer agora o trabalho de separação das sílabas dessas palavras. Façam como a tia Mayara ensinou. Carrossel. Carrossel, tá? Então, olha só, é bem difícil a separação dessas sílabas, tem que prestar atenção. Carrossel tem 2 R's e tem 2 S's, mas eles não podem ficar juntos, tá? Então, car, depois ros, depois céu, tá? Osso. Osso é fácil, né? É só não deixar aqui os 2 S's juntos. Carroça, beterraba, dinossauro, macarrão, girassol, assobio, arroz, ferrovia, marreco, tá? Tentem fazer aquela técnica que a tia ensinou de bater as mãozinhas, que pode ajudar, tá bom? Se fizer errado, gente, não tem problema, a gente tá aqui para aprender mesmo, tá bom? Depois a tia Mayara manda a correção. O importante é vocês fazerem com vontade, porque quando a gente faz alguma coisa sem vontade, quando a gente faz as coisas com preguiça, aí as coisas começam a dar errado, né? Então, para a gente aprender mesmo de verdade, a gente tem que fazer com bastante vontade, tá? Agora aqui, essa é bem fácil, tá? Tem que destacar no material de apoio, ali as ilustrações, mas é super fácil. Então, vocês vão lá no material de apoio de vocês, certo? E vão procurar as figuras da página 21, tá bom? Aqui, ó. Desculpa. Vocês vão lá na página do material de apoio e vocês irão, então, destacar essas figuras aqui, ó. Essas figuras, e vocês irão colar no lugar correto, certo? Colando, então, no lugar correto, vocês depois irão separar as sílabas, ó. Vassoura, pêssego, pássaro, bússola. Aí, colhem no lugar certinho essas figuras aqui, deixa eu chegar pertinho, ó. Vassoura, pêssego, bússola e pássaro, tá? Colhem e separem as sílabas, certo? Agora, a tia precisa voltar aqui no texto só para mostrar uma coisa para vocês. Esse texto foi uma entrevista feita com o Ziraldo, né? Como eu falei ontem para vocês sobre pontuação, a tia não pode deixar de falar nesse texto. Vejam bem. Por que escolheu fazer livros infantis? Isso é uma pergunta do entrevistador para o entrevistado. Então, quando eu tenho pergunta, olha o sinal que eu tenho aqui no final, o sinal de interrogação. Interrogação indica uma pergunta, certo? E olha aqui quando ele fala da chegada do Natal, olha a resposta que ele dá, ó. Eu sou velho, que coisa impressionante! É como ver o anúncio do Papai Noel e pensar, nossa, chegou o Natal! Quando eu coloco o ponto de exclamação, eu preciso colocar emoção. Lembram que a tia falou ontem para vocês? Então, aqui, nessa entrevista com o Ziraldo, a gente percebe a pontuação, né? Olha só,
Temos aqui ponto final, que é simplesmente uma afirmação, quando ele diz assim, ó, eu gosto de inventar e nos livros infantis a invenção é mais gostosa de fazer do que a narrativa. Ponto final. Ali ele não demonstrou nenhum tipo de emoção, né? E também não fez uma pergunta, então por isso vai o ponto final, certo? Só para relembrar então, e amanhã a gente faz mais atividades sobre a pontuação, tá bom, meus amores? Muito obrigada por vocês também estarem dedicando esse tempinho aqui com a tia Maiara e logo, logo tudo isso vai passar e nós vamos estar juntos novamente, tá bom? Um abraço, um beijo no coração de vocês e até amanhã.